boa tarde. Intolerância religiosa, xenofobia, LGBTfobia são algumas das principais queixas recebidas pela Safernet, uma organização não governamental que tem a missão de defender e promover os direitos humanos na internet. Para se ter uma ideia, entre janeiro e junho de 2022, foram registradas quase 24 mil denúncias de crimes, sendo as eleições deste ano o principal motivo. A discussão em torno desse levantamento é um dos assuntos de destaque no Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal declara constitucionais as normas vigentes que proíbem a divulgação do cigarro no rádio e na televisão. Justiça realiza a primeira audiência no metaverso no país na esfera federal. E ainda, eleições 2022. Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução sobre projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal declararam constitucionais as normas vigentes que proíbem a divulgação do cigarro no rádio e na televisão. O julgamento foi em plenário virtual. Ao analisar o pedido da Confederação Nacional da Indústria, os ministros verificaram que a Lei de 2000 e uma medida provisória de 2001, que restringem a propaganda de tabaco no rádio e na televisão, estão de acordo com a Constituição Federal na proteção da saúde pública. Aqui no STF, a Confederação Nacional da Indústria pedia a inconstitucionalidade das regras que determinam que a divulgação do produto só pode ser feita por meio de cartazes expostos nos locais de venda e que a propaganda deve ter a função de advertência sobre os malefícios do cigarro, com o uso de imagem ilustrando os prejuízos à saúde. Para a CNI, essas normas violam a liberdade de expressão, de informação, de iniciativa econômica e de concorrência. Ao negar o pedido da CNI, os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Rosa Weber, de que as normas garantem direitos fundamentais e autonomia do consumidor ao decidir pelo uso do cigarro. Além disso, a propaganda deixa os consumidores mais conscientes sobre os riscos à saúde. Segundo a relatora, o uso do cigarro traz prejuízos desde a inalação de fumaça alheia até o impacto econômico no sistema de saúde. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve continuar na sessão de hoje o julgamento de duas ações que questionam o compartilhamento de dados e a criação do cadastro base do cidadão e do Comitê Central de Governança sobre o tema. A análise do caso vai ser retomada com o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. Nas ações, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e o Partido Socialista Brasileiro questionam a validade do decreto presidencial que criou o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Ele permite o compartilhamento de informações como nome civil ou social, data de nascimento, estado civil, endereço e vínculos empregatícios. Também inclui características biológicas como a palma da mão, digitais dos dedos e retina dos olhos. Tem ainda registro de CPF, CNPJ e título de eleitor. As entidades alegam que a medida gera uma vigilância massiva e viola os princípios da privacidade e da proteção de dados pessoais. Segundo os autores, a criação de um cadastro base gera insegurança ao cidadão, já que as informações de mais de 76 milhões de brasileiros vão passar a ser compartilhadas com outros órgãos ligados ao governo. Segundo os autores das ações, a medida abriria espaço, por exemplo, para o uso indevido dos dados, desrespeitando os direitos constitucionais à intimidade e à vida privada. Para a Advocacia Geral da União, o decreto presidencial está dentro das boas práticas da gestão pública, gera desburocratização e não desrespeita a Constituição. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência dos pedidos. A Justiça Federal na Paraíba realizou nesta terça-feira a primeira audiência no país em um ambiente virtual e hiperrealista, o metaverso. A sessão conciliatória colocou a Caixa Econômica Federal frente a frente no ambiente de realidade virtual com uma empresa acionada por pendência de pagamentos de empréstimos.
Os representantes usaram os avatares customizados em 3D. O processo, que tramitava desde 2018, foi resolvido em 10 minutos. Para a Justiça Federal da Paraíba, o projeto Conciliar no Metaverso é Melhor diminui a judicialização, promovendo ambiente mais ameno, favorecendo os acordos, e as pessoas podem participar de qualquer parte do país. Veja a seguir, crimes que envolvem discurso de ódio aumentaram mais de 67% nesse período eleitoral. Os detalhes desse levantamento, uma entrevista sobre o assunto daqui a pouquinho. Voltamos já. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. O número de denúncias de crimes que envolvem discurso de ódio aumentaram mais de 67% nesse período eleitoral. A informação consta numa pesquisa realizada pela Safernet, uma organização não governamental sem fins lucrativos que reúne cientistas da computação, professores, pesquisadores e bacharéis em direito com a missão de defender e promover os direitos humanos na internet. E é justamente a internet a ferramenta usada para cometer esse tipo de crime, o da violação de direitos humanos. Intolerância religiosa, xenofobia, racismo, misoginia, LGBTfobia e até mesmo apologia a crimes contra a vida e neonazismo. São as principais queixas recebidas pela Central Nacional de Denúncias da Safernet. Entre janeiro e junho de 2022, foram registradas 23.947 denúncias de crimes contra os direitos humanos. No mesmo período do ano passado, esse número foi bem menor, 14.289. Ainda persiste em uma parte da população a percepção de que a internet é uma terra sem lei, onde reina a impunidade. E muito também se deve ao fato de que a gente não tem uma resposta célere do poder público para esses casos e muitas vezes ainda falta também uma melhor capacitação das autoridades para investigar esse tipo de crime. Segundo a ONG que divulgou o estudo e atua na defesa dos direitos humanos, a eleição deste ano é o principal motivo do aumento de crimes com discurso de ódio. A ONG explica que em anos de disputa eleitoral sempre tem um aumento no número de denúncias. Mas nestas eleições de 2022, a intolerância político-ideológica está mais evidente. E com isso, as pessoas estão chegando ao extremo, a ponto de cometer crimes graves como assassinatos. O caso mais recente aconteceu na semana passada, nesta chácara na cidade de Confresa, em Mato Grosso. A faca e o machado usados no crime foram abandonados perto do corpo do eleitor de 42 anos assassinado. O autor do crime, um eleitor de 24 anos, confessou que matou o homem depois de uma discussão sobre quem seria o melhor presidente da República. Bom, e para repercutir o assunto agora, eu converso ao vivo, de forma remota, com o advogado Yuri de Castro Silva. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde. É uma satisfação muito grande poder participar de um debate tão rico e tão caro ao processo democrático brasileiro. Prazer é nosso, doutor Yuri. Explica para a gente o que configura, o que caracteriza a violência política, quais os elementos que devem constar ali. Então, eu costumo dizer que a violência política ela tem características mínimas e ela tem também características explícitas, né? Qualquer tipo de ataque ao processo democrático, a exemplo da tentativa de limitação de atuação de um oponente, da tentativa de silenciar o meu opositor, da tentativa de silenciar, ou às vezes até por meio de ameaças, de não incentivar participações de grupos minoritários no processo político brasileiro, é entendido como uma tentativa de prática ou até mesmo de efetivação de uma violência política.
E esse dado realmente é assustador. Nós tivemos um aumento de mais de 67%, né, um aumento no número de denúncias de crimes que envolvem discursos de ódio. E esse levantamento que a gente traz agora na reportagem aponta para os grupos mais vulneráveis. Eu queria que o senhor falasse para a gente, compartilhasse qual é a leitura que o senhor faz desses dados. Nós temos observado que, principalmente aqueles detentores de poder, eles têm praticado e incentivado de forma crescente, né, os discursos de ódio discriminatórios. Isso envolve indígenas, isso envolve as pessoas negras, isso envolve mulheres. Nós vimos ontem mais um ataque à democracia. Nós vimos ontem, dentro de um debate promovido pelo UOL, em parceria com a TV Cultura, com a Folha de São Paulo, a jornalista Vera Magalhães sendo atacada dentro do processo eleitoral. E o ataque à imprensa é uma forma de se ter e de se praticar uma violência política no nosso país. Então a gente observa que esses grupos minoritários, como eles não têm tanta representatividade no parlamento, a gente observa, inclusive, uma tentativa legislativa de chamar as mulheres para o processo democrático, para o processo republicano, de chamar as comunidades LGBT para o processo republicano, de chamar os negros para o processo republicano. Isso sim irá fortalecer a nossa sociedade como um todo, a partir do momento que nós estaremos efetivando e aprimorando a plena cidadania do nosso brasileiro. Doutor Yuri, na reportagem a gente apresenta ali a entrevista da diretora da Safernet, que ela fala assim, olha, muitas pessoas confundem ainda e acham que a internet ainda é terra de ninguém. Não é, a gente tem legislação a respeito, né? E como é que é a avaliação do senhor? Hoje nós coibimos com rigor os ataques virtuais, por exemplo, eles ocorrem na esfera real. O senhor trouxe bem o exemplo lamentável de ontem, à noite, né? Mas na esfera virtual, vamos colocar aqui, a legislação ela tem combatido com efetividade, com rigor esses ataques? Nós temos tido alguns passos no sentido de se aprimorar o combate e o fortalecimento das instituições brasileiras. As redes sociais, a disseminação de informação, Rafaela, ela se dá de forma muito rápida. E é claro que as instituições elas têm vivenciado uma dificuldade em dar efetividade ao combate dessas notícias ruins, das notícias falsas e, principalmente, dar uma resposta efetiva à população brasileira em relação aos crimes que são praticados. Nós observamos, por exemplo, um crescente ataque, inclusive às próprias instituições brasileiras, que culminaram em praticamente 70% apenas neste ano. Então, nós temos muito a caminhar, né? E nós precisamos que as instituições como um todo, a Poder Judiciário, Ministério Público, casas legislativas e a própria OAB se fortaleçam para que a gente possa combater. E o combate tem que ser rápido, né? Tem que ser efetivo. A gente precisa copiar modelos que, de fato, nos permita dar uma efetividade, uma resposta para a sociedade de forma célere, para que a gente não possa dar voz, né? Como já dizia Umberto Eco, né, um escritor italiano, ele diz, uma das críticas que ele traz é que a rede social, infelizmente, ela passou a dar voz aos imbecis, né? E a gente tem que combater a imbecilidade como um todo para que a gente possa vivenciar um processo democrático, um processo de paz, um processo harmonioso. Perfeita a sua colocação, eles acabam, às vezes, compartilhando e a gente falando sobre isso, acaba, sem querer, a gente dar notoriedade a esses ataques, né? A gente, tudo bem, precisa falar, mas a gente tem que ter sempre deixar isso no radar, né? Para não ficar dando palco para essas pessoas. Temos tempo ainda, diretora? Acho que não, nosso tempo terminou, o senhor fechou muito bem, trazendo essa reflexão, né? E há pouco tempo, há poucos dias agora das eleições, fico alerta também para o eleitor. A lei está aí, ela combate, sim, cuidado com o que publica. E muito obrigada pela participação do senhor, pelos esclarecimentos todos, doutor Yuri. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, é um debate caro e rico para a população brasileira. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tchau, tchau, até a próxima, muito obrigada. E você vai ver a seguir no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral aprova a resolução sobre o projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já.
A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da justiça eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. Para garantir a celeridade no julgamento de ações eleitorais, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o julgamento conjunto de processos sobre o mesmo tema, como é a regra geral, pode ser afastada em alguns casos. A decisão atende pedido feito pela Procuradoria-Geral da República. Ao julgar o caso em sessão virtual, a maioria dos ministros do Supremo seguiu o voto do relator, ministro Dias Toffoli. O entendimento foi que a mini-reforma eleitoral buscou consolidar jurisprudência do STF para garantir a segurança jurídica, evitando decisões contraditórias, além de agilizar o trâmite processual. O ministro Dias Toffoli também explicou que a lei não impede a ação do Ministério Público, diante da relevância do caso em específico, recomendar que o julgamento seja separado dos demais que envolvem o mesmo tema. Na ação, a Procuradoria-Geral da República questionava artigo da Lei das Eleições, incluído em 2015 com a mini-reforma eleitoral, que estipula que ações com o mesmo tema devem ser julgadas em conjunto. Para a PGR, a norma violaria o processo legal da ampla defesa, produção de provas e duração razoável do processo. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral aprovou na sessão desta terça-feira uma resolução sobre um projeto piloto que inclui a biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas nas eleições 2022. O teste de integridade é uma votação pública, aberta e auditada, realizada em urna já pronta para a eleição. Em processo filmado, votos em papel são digitados na máquina, contados e o resultado comparado à totalização do equipamento. A proposta levada ao plenário pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, foi aprovada por unanimidade. O teste de integridade continua igual, são as 640 urnas. Dessas urnas, algumas serão retiradas para realização do teste de integridade com biometria, para nós testarmos exatamente dentro do espírito que a Justiça Eleitoral sempre teve desde o início, que é indo aprimorar a sua fiscalização. E para verificar realmente se isso é ou não necessário estatisticamente. Até hoje não foi constatada nenhuma divergência nos testes realizados. Amanhã, o TSE vai realizar uma simulação do projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas, com a participação do presidente da Corte Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Na semana passada, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral manteve a proibição da veiculação das imagens da comemoração da independência do Brasil na propaganda eleitoral do presidente da República, Jair Bolsonaro, o candidato à reeleição. Para os ministros, na mesma sessão, o uso das imagens da celebração poderia prejudicar a isonomia das eleições, segundo os ministros do TSE. E se a campanha de Bolsonaro descumprir a decisão, ela poderá pagar multa de R$10 mil por dia. O uso de imagem de celebração oficial na propaganda eleitoral é tendente a ferir a isonomia, pois explora a atuação do chefe de Estado em ocasião inacessível a qualquer dos demais competidores para projetar a imagem do candidato e fazer crer que a presença de milhares de pessoas na esplanada dos ministérios, com a finalidade de comemorar a data cívica, seria fruto de mobilização eleitoral em apoio a candidato à reeleição.
E uma observação, uma correção aqui. Agora há pouco eu me referi a essa decisão do ministro Benedito Gonçalves lá do TSE, falando como na semana passada. Não, foi ontem. Na sessão de ontem à noite, a decisão sobre o uso das imagens do presidente Jair Bolsonaro, o uso pela campanha do presidente que concorre à reeleição, durante os programas ele queria usar aquelas imagens do bicentenário, das comemorações do 7 de setembro. Então foi na sessão de ontem, está feita a correção. Os ministros do TSE, eles também entenderam que o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cometeu propaganda eleitoral antecipada. A irregularidade aconteceu quando o ex-presidente, atual candidato à presidência da República, pediu votos em um evento no Piauí, realizado antes do início da campanha eleitoral. Lula foi multado em R$10 mil. Ele só não permitiu o pedido explícito de voto. Isso o legislador expressamente vedou. E eu entendi que num pequeno trecho, é pequeno mesmo, da fala do candidato, do hoje candidato Luiz Inácio Lula da Silva, ele incidiu nesse núcleo mínimo proibitivo que eu interpreto muito restritivamente. Eu queria pedir para vocês, cada mulher ou cada homem do Piauí, que tem disposição de votar em mim, que tem disposição de votar no Wellington, eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro, então aqui eu já tenho a data, vote em mim, vote no Wellington, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. Então aqui eu realmente entendi que, ainda que eu interprete muito restritivamente as vedações legais, aqui nesse trecho o candidato incidiu no núcleo proibitivo, de sorte que então eu confirmo, eu encaminho no sentido de confirmar minha decisão monocrática, de reconhecer a irregularidade só deste trecho. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o pedido da defesa do procurador Demétrios Oliveira de Macedo para substituir a prisão preventiva dele por internação provisória em um hospital psiquiátrico. A defesa de Demétrios apresentou um único laudo médico de um profissional contratado pela família que indicou esquizofrenia. Segundo o juiz, esse laudo não é suficiente para atestar a condição de saúde mental do procurador e será preciso, portanto, uma avaliação de uma psiquiatra da acusação. Vamos só lembrar quem é Demétrios. O procurador de 34 anos, ele está preso preventivamente desde o dia 23 de junho, depois de agredir a chefe dele, a procuradora-geral Gabriela Monteiro de Barros. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo de Mato Grosso lançou a cartilha Inventário Lilás. A ideia é resgatar a autoestima de mulheres que vivem privadas de liberdade e já sentiram na pele a dor da violência doméstica. A cartilha Inventário Lilás, nas mãos da Reeducanda, traz informações sobre a Lei Maria da Penha, as diversas formas de violência contra a mulher, entre outras informações. Mas o material vai além, traz relatos de agressões vividas por mulheres privadas de liberdade. Queria tanto me desabafar com você, contar coisas que aconteceram comigo. Não sei como falar, porque me dá um nó na garganta. Esse é o relato da Kelly, uma das mulheres que participaram do projeto e da construção do Inventário Lilás. As mulheres que nós atendemos nesta unidade, elas chegam com suas dores, com suas vivências, com a sua história nessa unidade. E é um prazer poder contribuir para a ressignificação dessa história. O lançamento da cartilha ocorreu de forma híbrida na penitenciária feminina Ana Maria do Couto. Um pouco de arte e artesanato se misturaram durante a solenidade. O meu cavalo preto no cabelo ao vento, é o sol guardando nossas roupas no Pará. Para as recuperandas, participar dos trabalhos de ressocialização desenvolvidos na unidade prisional tem sido um divisor de águas. E me ajudou bastante, porque a capacitação é algo importante para a gente. E o que eu aprendi aqui, eu quero levar para a minha vida, para dar continuidade, porque é uma oportunidade da gente ressocializar, emigrar de novo ao meio da sociedade e ter uma oportunidade de trabalho melhor. Que ele está dando uma oportunidade grande para a gente sair daqui mais estruturada, para as pessoas nos tratar melhor, nós trabalhar e largar esse mundo, essa vida que nós escolhemos, né?
Belíssimo projeto. Hoje a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.